Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu estou nessa área aqui que eu demarquei e já estou preparando ela para o plantio de quiabo. Isso mesmo gente, vamos refazer a série do cultivo caseiro do quiabo em áreas maiorzinhas como essa aqui e também em áreas pequenas, ok? Então vamos começar novamente a nossa série do quiabo. Então, esse é o vídeo de introdução, né? Às vezes as pessoas não gostam muito, ficam meio coisa com vídeos introdutórios, porque não veem plantas, não veem colheita, não vê a coisa acontecendo, mas a função da introdução é apresentar a vocês o que vai ser desenvolvido nos vídeos seguintes. Então às vezes pode parecer muito chato, não sei o que, mas é importante. E vocês só vão ver o sentido da introdução quando vocês acompanharem o restante da série. Bom, mas sem muita conversa, eu vou refazer a série do quiabo, porque da primeira vez eu acho que ficou faltando alguns pontos, ficou um pouco vago, né? O canal ainda estava engateando naquela época. Então hoje, com um pouquinho mais de maturidade, mais de experiência, vamos tentar fazer uma série melhor para vocês, se a bateria deixar, claro. Bom, hoje o vídeo vai ser introdutório, vou falar sobre o aspecto do quiabo, certo? Então, vamos começar, gente, vamos lá? Quiabo, como vocês sabem, é uma planta que é da mesma família do hibisco, né? Isso é interessante. E ela é uma hortaliça de verão. Se eu não me engano, a origem dela é na África. E ela é uma planta de clima quente. Isso é interessante e importante, gente. Ou seja, quem mora em locais de frio, de altitude, mais, só vão conseguir um bom cultivo do quiabo no verão, a partir de outubro em diante. Quem mora em locais mais quentes consegue cultivar praticamente o ano inteiro. Aqui onde eu moro é uma região produtora de quiabo. Praticamente o ano inteiro você consegue cultivar quiabo aqui, principalmente no verão. Então, é uma hortaliça muito indicada para as épocas onde que fica difícil você cultivar plantas folhosas porque é muito quente e elas não desenvolvem bem. Então, o quiabo é uma planta bem indicada. Não mais, ele é uma planta bem tranquila de cultivar, uma planta fácil, uma planta bem rústica. Existem várias variedades, algumas que tem as folhas que dão mais coceira, que são mais urticantes, e outras menos. Umas mais produtivas e outras menos. Mas em geral, todas são bem tranquilas de cultivar. São plantas de fácil cultivo, crescem rápido, né? É uma cultura de ciclo curto que você começa a colher em torno de 60 a 70 dias após o plantio, você começa a colheita e ela dura em torno de 3 meses a 4 meses após o início. Então, ela produz bastante. A gente tem que estar toda semana colhendo quiabo, mas isso eu vou falar quando chegar a hora da colheita. E o manejo é relativamente simples, são plantas bem resistentes e pouco exigentes. Em relação à adubação, ela é ótima para o sistema orgânico, que é uma planta pouco exigente. Então, com uma boa adubação orgânica, um bom manejo orgânico, a gente consegue plantas bem produtivas. E eu vou falar disso já já, ok? Então, o que eu fiz aqui, gente? Vejam só, eu reservei essa área aqui no sítio para fazer o cultivo de quiabo para o vídeo. E também vai ter a outra área, onde eu já fazia normalmente, uma área bem pequenininha, é o canteiro onde eu cultivo repolho lá na minha avó, que eu vou estar fazendo também o cultivo do quiabo, assim que sair o repolho, ok? Então, o que eu fiz aqui, gente? Primeira coisa, para o cultivo do quiabo, preparo do solo. Em torno de um mês antes, né? Vocês comecem o preparo do solo. Faltando um mês para vocês plantarem, ou um pouco mais, primeira coisa é o que? Se você não vai fazer análise de solo nem nada e nunca viu um calcário na vida do seu solo, faça uma aplicação de calcário, no máximo uns meio quilo por metro quadrado, isso é importante.
para corrigir a acidez, se seu solo nunca viu calcário. Se você fizer uma análise de solo, melhor ainda, porque aí você vai saber as quantidades exatas que você precisa aplicar. E também, nesse período, após isso, faça um revolvimento nesse solo. Vocês podem fazer um revolvimento na área total do solo, ou como eu fiz aqui, que é um manejo que a gente chama de cultivo mínimo, que basicamente a gente só revolve o solo na linha onde a gente vai plantar, mantendo as entrelinhas, que a gente chama, intactas, como eu fiz aqui, ó. Então, eu só revolvi na linha de plantio, gente. Eu só fiz o revolvimento na linha do plantio. Por quê? É uma maneira mais conservadora, que a gente mantém os solos mais estáveis, evita muito revolvimento, que não é bom. Principalmente em regiões que chove muito, revolver demais o solo pode ajudar a degradar. Então, manejos em que você evita muito revolvimento é muito benéfico. Mas é interessante fazer o revolvimento, pelo menos na linha do plantio, ou fazer as covas, porque às vezes o solo está muito compactado, então você precisa. Feito isso, como eu fiz aqui, gente, o que eu já fiz nesse canteiro também? Até o plantio. Vocês podem fazer de 2 semanas antes ou até mais tempo. Aqui vai levar mais tempo até eu plantar. Então eu já fiz também, ó, além da aplicação do calcário e revolvimento que vocês vão ver aí no vídeo também, eu já fiz já adubação de plantio. Com o quê? Esterco, eu fui colocando esterco na linha, né? Vocês podem pegar, enche um balde de 20 litros e vão distribuindo de forma igual nas linhas até acabar, certo? E vão fazendo isso. Não tem uma quantidade muito exata, mas se vocês querem uma quantidade mais exata de esterco, fica em torno de 3 quilos, se for o de boi, 3 quilos por metro quadrado. Em torno de 3 quilos de esterco por metro quadrado, se vocês querem uma medida mais exata. No caso do de galinha, vocês podem usar 1 quilo de esterco por metro quadrado, ok, gente? Também usei farinha de osso, em torno de 300 gramas a meio quilo por metro quadrado. Repetindo aqui que a bateria acabou, usei a farinha de osso em torno de 300 gramas a meio quilo por metro quadrado para o plantio de quiabo aqui na linha, ok? Então fiz a distribuição na linha, já deixei aqui preparado a irrigação que eu vou usar, que vai ser via gotejamento, mas eu vou explicar mais sobre irrigação após o plantio, falar. Mas já vou deixar aqui o seguinte, gente, o quiabo é uma planta muito resistente à seca, ela tem uma boa resistência ao estresse hídrico, o que é muito interessante. Então não é aquela planta que você precisa estar irrigando sempre, mas claro, com uma irrigação adequada, principalmente a localizada via gotejamento, você consegue aumentar em muito a produtividade e com um gasto mínimo de água. Então pode ser interessante tanto no cultivo doméstico, isso aqui é um cultivo doméstico, área bem pequena, até mesmo em vasos grandes também. A irrigação via gotejamento ela é muito interessante para o quiabo e hoje em dia é bastante utilizado até no comercial também. Mas em regiões onde tem chuvas bem distribuídas, muitas vezes não é nem necessário a irrigação. Mas claro que com a irrigação a produtividade aumenta consideravelmente. Bom, gente, então fiz aqui, como eu expliquei, a adubação. Dei uma introdução rápida sobre os aspectos do quiabo e o próximo passo agora vai ser a semeadura. É isso mesmo, gente, eu vou começar a preparar as sementes do quiabo. Então eu vou falar um pouquinho sobre o fruto e a semente do quiabo. Vamos lá então? Pronto, gente. Estou aqui agora para falar sobre fruto e semente. Bom, o quiabo, gente, a parte que a gente consome dele é o seu fruto, que geralmente a gente faz a colheita com em torno de 5 a 7 dias, em média, após a flor cair, né? Após o florescimento. A flor do quiabo ele abre pela manhã e já na meio da tarde ela já está fechando
Muitas vezes ela se autopoliniza, ela se autofecunda. Vou explicar isso mais na frente. E o fruto começa a se formar então, a flocar, e o fruto, que é uma cápsula que se mantém fechada e depois de muito tempo seca ela estoura. É um tipo de uma cápsula, um fruto seco, com em torno de 5 a 7 dias. Quando o fruto já cresceu um pouco e ainda está tenro, a gente faz a colheita para o consumo. Passado esses dias, em geral, o fruto se torna duro e fibroso, tornando-se imprestável para o consumo. Além disso, o quiabo também, todas as suas partes podem ser utilizadas. Suas fibras têm vários usos também. Então, é uma planta que praticamente se aproveita tudo. Mas o que eu quero falar aqui é da semente. Então, por causa do quiabo se autofecundar e tudo, se torna interessante a gente armazenar a sua semente. Então, é sempre interessante a gente, quando está chegando o final do cultivo do quiabo, guardar alguns frutos, não colher todos, deixar uma parte dos frutos, dos quiabinhos, no pé para endurecer e secar. Quando ele estiver bem seco no pé, a gente faz a colheita e armazena. Como é que a gente armazena? Podemos armazenar dentro da cápsula bem seca, sempre guardando o quê? Em locais secos e arejados, protegidos do sol. Então, guarda em sacos de papel, em potes que se mantenham secos. Ou também você pode tirar a semente de dentro e guardar em envelopes de papel em potes também, que sempre fiquem secos. Então aqui vocês estão vendo o aspecto do quiabo seco. Aqui dentro dele tem inúmeras sementes. Esse aqui eu ganhei esses dias, é o quiabo Santa Cruz 47, cujas sementes estão aqui. Então vou abrir para vocês verem como é que é a semente do quiabo. Quase que eu faço besteira aqui, gente. Bom, então aqui vocês podem ver, sementinha do quiabo é uma sementinha ela é meio esverdeada, meio amarronzada e em formato mais arredondado. Uma semente pequena, bem pequeno, tamanho um pouco maior do que uma semente de coentro, mais ou menos, e ela é bem dura. E isso é que é interessante, gente, a semente do quiabo ela é bem dura. Normalmente, essa semente ela tem o que a gente chama de dormência. Ela tem um problema de dormência. Não é uma dormência muito intensa, mas ela tem uma dormência, ou seja, essa semente ela demora um bom tempo para germinar em condições normais em que a gente simplesmente planta. Ou seja, normalmente, quando semeamos a semente, seja no campo ou seja nos saquinhos de muda, se a gente não faz nada, muitas vezes, nem sempre, claro, às vezes a semente está tão boa, novinha, que elas germinam rápido, mas muitas vezes elas podem demorar de 3 meses até quase 2 meses para germinar. E essa germinação é bem desigual, ou seja, elas não germinam ao mesmo tempo, cada uma germina num tempo. Isso é indesejável porque deixa o plantio completamente desuniforme, porque enquanto vai ter planta já crescendo, vai ter outra germinando, e isso atrapalha o manejo, então não é muito desejável. Então, o que a gente pode fazer, gente? Um tratamento bem simples para a gente homogeneizar e acelerar a germinação dessas sementes. Já expliquei no passado, mas vou explicar agora de novo de forma mais detalhada. A gente vai colocar essas sementes de molho em torno de 1 a 2 dias. Então elas vão ficar de 24 a 48 horas dentro de água. Água normal, água simples, certo? Existem outros tratamentos também, mas eu vou deixar aqui no vídeo esse, que é o mais simples e todo mundo faz sem grandes complicações. Então, vamos botar essa semente de molho dentro da água durante 1 a 2 dias. E é o que eu vou fazer em seguida. Então, essa aqui é a semente do Santa Cruz 47, uma das variedades mais cultivadas, fáceis e produtivas. Essa outra aqui, que eu também ganhei essa semente aqui, você vê, ó, a semente é igualzinha, não muda nada, é o quiabo Estrela de Davi. É um quiabo mais largo, é um pouco mais achatado e ele tem um formato bem estrelado, ele fica muito bonito quando cortadinho. Então eu vou plantar pela primeira vez esse daqui. E
o mesmo tratamento. Vou deixar dentro d'água por 1 a 2 dias e depois eu vou fazer o plantio, gente. Então agora aqui, para terminar esse vídeo, eu vou deixar dentro d'água e depois, daqui a 1, 2 dias, eu volto para completar esse vídeo fazendo o seu plantio e explicando o que eu vou fazer. Mas de antemão já vou falar o seguinte: a gente pode fazer o semeio do quiabo de 2 maneiras. Podemos semear direto no campo, se eu quisesse já semear aqui direto, poderia, ou semear em recipiente, fazer mudas e depois fazer o transplante das mudas para o campo. As 2 maneiras dão certo, as 2 maneiras são utilizadas e eu vou mostrar a maneira de fazer as mudas, ok? Então, vou deixar, já volto com as sementes de molho na água, gente. Volto já. Gente, está aqui, ó, já estão de molho na água, então, ó, vocês veem, as sementes estão de molho. Daqui a 1 dia, mais ou menos, eu vou ver como é que estão a qualidade dessas sementes. Geralmente, as que afundam é que estão boas, e as que não afundam, geralmente, não estão muito boas. Então, elas vão embeber a água e daqui a 1, 2 dias eu volto para finalizar o vídeo, ok, gente? Então, volto daqui a 1 ou 2 dias, gente. Fui! Pronto, gente, estou de volta aqui, 1 dia depois, para proceder à semeadura do quiabo. Então, gente, vocês podem ver aqui, ó, a semente do Estrela de Davi já afundou todinha, teve um bom embebimento, ó, toda cheia d'água. Isso significa que essa semente está com uma cara muito boa. Já a do Santa Cruz, um pouco menos da metade, nem toda ainda está dentro d'água, mas ela está afundando, então acredito que essa semente não esteja tão boa, mas vai dar uma boa germinação também, gente, ok? Então, a minha prioridade vai ser o quiabo estrela. Então, agora eu vou fazer a semeadura aqui, ó, nesses recipientes. Como vocês podem ver aqui, eu já preenchi eles com substrato previamente e já fiz os buraquinhos em torno de meio centímetro, mais ou menos, com um pedacinho de madeira, um chuchuzinho para fazer um buraquinho. Então, já fiz aqui. E a semeadura é muito simples, gente. Assim como eu fiz da primeira vez, eu vou pegar de 2 a 3 sementes e vou colocar em cada recipiente e depois eu vou cobrir. Então, vou fazer umazinhas aqui só para vocês verem. Como eu estou com semente muito contada, eu vou botar apenas 2 por recipiente, ó. Coloca aqui, né? Ajeita que cai um pouquinho fora, coloca para cair dentro do buraquinho certinho, ó. Coloquei aqui, depois é só vir e cobrir com muito cuidado. Em seguida eu vou molhar com uma boa abundância, gente. Então, novamente aqui, vou colocar mais sementes, fazer mais um só para vocês verem. Vamos fazer apenas mais umzinho. Ó, coloquei aqui. E depois disso é só eu cobrir a terra aqui, ó, substrato direitinho. E pronto, gente. É assim a semeadura do quiabo, é muito simples, né, gente? Então, quando a gente semeia ele no recipiente, é dessa maneira que a gente faz. Muito simples, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma dificuldade, gente. Então, basicamente é só a gente colocar de 2 a 3 em recipiente, botar um buraquinho de uns meio centímetros e depois cobrir e fazer a rega em abundância. Local. Qual é o local que a gente deve deixar os nossos recipientes? Local que pegue bastante claridade e um pouco de sol. Não deixe no sol o dia todo, mas pelo menos pegue o sol da manhã ou o sol do meio da tarde ou mais para o final do dia, ok, gente? E sempre manter úmido. Quando a semente estiver boa, ela deve germinar com em torno de 5 a 10 dias, já deve estar germinando. A semente boa após o tratamento. Aí no caso, se vocês quiserem fazer a semeadura direta no canteiro, é outra opção. E é o mesmo princípio. Vocês vão colocar em torno de 2 a 3 sementes por cova, né? No caso, se vocês forem semear, não fizerem cova, fizer a linha de plantio, revolver ela por inteiro, vocês vão colocar
em torno de 2 a 3 sementes, fazer um buraquinho de em torno de uns meio centímetro e colocar de 2 a 3 sementes. E o espaçamento no canteiro, se você já for semear direto, você pode usar de 40 a 60 centímetros no canteiro, já na hora de semear, ok, gente? Eu vou falar de espaçamento mais na hora do transplante das mudas, mas só já adiantando um pouquinho. Então agora eu vou terminar o serviço aqui, e era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Eu vou terminar a semeadura dos potinhos, depois eu mostro o final como ficou e finalizo o vídeo, gente. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já está terminado, eu fiz a semeadura de tudo, então tá aqui, ó. Essa é a maior quantidade aqui de vasos aqui, esse grupo. É o grupo do Estrela de Davi, do Quiabo Estrela. E esse outro grupo menorzinho aqui é o grupo do Santa Cruz 47. Santa Cruz eu fiz um grupo pequeno porque basicamente eu vou usar ele mais lá no outro espaço lá na minha avó. E aqui eu vou me dedicar ao Estrela de Davi, que vai ser o espaço maior, ok, gente? Então, por enquanto, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Está semeado, está já no local onde elas vão ficar mesmo aqui, já molhei. Agora é basicamente cuidar, enquanto os canteiros estão em preparação lá, cuidar disso aqui até ela atingir o ponto de muda. Daqui mais ou menos umas 3 semanas elas devem estar sendo mudadas para o canteiro definitivo. E lá na minha avó deve demorar um pouquinho mais de tempo, pois ainda o repolho ainda não deve ter saído, gente, uma vez que eu plantei um pouco atrasado esse ano. Então, espero que tenham gostado, gente. E se sim, deem um joinha e acompanhem os demais vídeos da série do quiabo, que agora vai ser mais aprofundado e mais completo, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora fui!